Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube e hoje eu vou responder a uma pergunta. Vocês vão dizer até que a resposta é óbvia, vindo de mim, aqui que trabalho com latim, línguas antigas, mas não é tão óbvio assim, pessoal. Estudos clássicos, os estudos clássicos, são ou não opressores? Será que os estudos clássicos são opressores ou não? Vamos lá. Se vocês querem saber essa resposta, fiquem aqui neste vídeo até o final e não esqueçam de inscrever-se na Escola Clássica. Inscrevam-se no nosso canal para comentar, para conversar aqui comigo e também vejam lá no nosso site os artigos que nós temos. Vejam, eu sei que o pessoal do YouTube às vezes não gosta do Instagram, mas não tem problema, acessem o nosso Instagram, sigam só a nossa página então, tá? Muito bem, pessoal. Estudos clássicos são opressores ou não? Se tem uma associação, eu preciso iniciar aqui falando sobre uma associação que se faz aos estudos antigos, há diversos aspectos da educação e da pedagogia antiga que ficaram atrelados à ideia de estudo clássico. Tá? Então, por exemplo, forçar um aluno a aprender algo ou calar um aluno em sala de aula, deixá-lo ali calado, quietinho, apenas ouvindo, isso foi associado aos estudos clássicos, não sem motivo, porque realmente, se nós vamos ver a pedagogia que chega, pelo menos no início do século XX, ou que nós conhecemos do fim do século XIX, se fala muito nisso, tá? Se fala realmente muito nisso, o aluno calado e ainda com certas punições, né, por exemplo, com a virga ou com a régua, né? Então se tem essa ideia até de bater nos alunos ou algo parecido. Só que isso são aspectos da educação, tá? São aspectos que, por exemplo, os antigos nunca viram isso do mesmo modo. Nós não vamos ver isso visto do mesmo modo em todos os lugares da Europa ou mesmo aqui na América. Contudo, não é disso que eu vou falar, não é desse aspecto pedagógico da educação clássica que eu quero falar. Esse aspecto nós deixamos aí para outro dia. O que eu quero falar é sobre a educação clássica vista como um conteúdo a ser aprendido, como uma série de artes a serem aprendidas, tá? E não somente conhecidas. Então, conhecer uma arte, ouvir falar de uma arte ou ouvir falar de algo é uma coisa, aprender uma arte é outra. E a educação clássica nos levou a conhecer, né, ou nos levou a criar nesse mundo grandes pessoas, né, grandes estudiosos. Nós vamos ter o exemplo daqueles antigos astrônomos, como por exemplo, eu estou falando da ciência, mas posso falar da poesia também, né? Então, astrônomos como Kepler, como Brahe, nós vamos falar aí do próprio Newton, certo? Eles foram formados numa educação do tipo clássica, ou muito próxima da educação clássica da antiguidade, certo? Nós vamos falar no próprio do René Descartes, cuja base dos seus tratados matemáticos é a própria geometria euclidiana, que é uma obra da educação clássica, tá? Uma obra do quadrívio das artes liberais. Tá? Nós vamos falar também dos poetas como Dante, Camões, cuja escola nada mais nada menos era do que a literatura e a gramática da educação clássica. E tem algo em comum entre essas pessoas. Essas pessoas aprenderam essas técnicas. Não vou entrar nos pormenores de como aprenderam, nós não sabemos exatamente como e até mesmo com quem essas pessoas aprenderam. Tá? Alguns não ficaram registrados. Talvez Euler nós tenhamos mais notícias, né? Euler, o grande matemático, que recitava a Eneida de cor praticamente. Se tem o registro de que ele sabia, velho, cego já, ele sabia ainda recitar a Eneida de cor. Tá? Então imaginem que ele teve uma educação clássica também, aqui no sentido das artes a serem aprendidas desde a antiguidade. E nós sabemos o resultado que isso deu e como formou esses gênios pioneiros em diversas áreas e formou mentes absolutamente livres. E aí sim, aí nós temos um efeito dessa educação, formar mentes livres. Notem, o que se vê hoje é que, a confusão que se vê hoje é
que para formar alguém ou que para educar alguém numa boa educação, se deve apenas mencionar algo para esta pessoa e fazer com que ela compreenda por si mesma que algumas técnicas são importantes, talvez para a sua área profissional, ou são importantes para o seu futuro pessoal, né, para o seu desenvolvimento pessoal em algum momento, mas não sequer hoje na educação que nós vemos, tá? Que eu falo a grosso modo, na educação mesmo que eu conheci, às vezes não se quer ver naqueles alunos uma arte aprendida, mas se quer tentar entender a sua percepção, a percepção do aluno com relação àquela arte. De outro modo, os professores atualmente têm dito aos alunos: deem as suas opiniões a partir desse objeto aqui, ou a partir disso que nós estamos vendo, e os alunos começam a opinar qualquer coisa e o professor cria uma espécie de diálogo, mas todos estão certos. Tá? Então, aquela arte que poderia ser aprendida, o professor praticamente vai interromper em certo ponto aquele aprendizado para dizer que o aluno pode se expressar e pode falar o que ele quiser a aquele respeito. É mais difícil de ver isso nas matemáticas ou ver isso em disciplinas exatas, justamente porque o professor tem a dimensão de que o aluno sabe nada ou muito pouco a respeito da técnica. Agora, do fato de ler uma poesia ou escutar, para os professores parece que às vezes basta que o aluno tenha escutado uma vez, basta que o aluno tenha lido apenas um texto uma vez e aquilo ali já é bom, né? E o aluno não precisa demonstrar nada mais além disso, a não ser colocar com liberdade a sua opinião. E a ideia de liberdade, ou a ideia de aluno não oprimido, é aquele aluno que pode expressar-se, né? Que pode falar tudo o que ele quiser a respeito de um assunto ou de outro. Contudo, nós sabemos que, no caminho da educação clássica, antes que um aluno possa expressar-se a respeito de algo, ele precisa ter um treinamento nas artes. Tá? E este treinamento pressupõe que esse aluno passe muito tempo exercitando essas técnicas, que ele passe muito tempo exercitando-se, por exemplo, na gramática, exercitando-se na leitura de textos clássicos e podendo corresponder a essa leitura. Então, ele não basta que ele tenha dito: olha, professor, eu li. E o que tu entendeste? Eu entendi isso, isso e aquilo. Ele disse qualquer coisa sobre o texto. Muito bom. Não, o aluno tem que perceber certos pontos que estão ali na literatura, tem que saber comparar algumas obras, tem que ter algo na sua memória, tem que ser forçado da memória. E assim, depois, mais adiante, ele terá liberdade para procurar ou compreender a verdade exatamente como ela é. E alguns vão dizer que, não, então ele vai compreender a verdade toda por meio desse viés dessas artes e vai corromper a sua percepção. Pelo contrário, nós notamos hoje, nós já estamos vendo que os alunos criados nessa certa liberdade percebem certos pontos que os antigos já perceberam ou que as artes já haviam dado, e o que mais eles acabam fazendo é confundir-se e atrasar o próprio desenvolvimento, o seu próprio desenvolvimento na compreensão dos objetos da realidade. Tá? Então o que nós vamos ver que é confundido com liberdade hoje não é exatamente a liberdade que a arte carrega, mas é um tipo de conforto dado a esse aluno, um tipo de região confortável ou até zona de conforto na qual ele pode se estabelecer, porque não há rigidez em avaliações ou não há rigidez no aprendizado das artes. E eu não estou dizendo que esse aluno, para aprender, deva ser fortemente punido o tempo todo, precise ser oprimido nesse sentido, até porque não precisaria, né? Não precisaria. Em tese, nós podemos sim educar muito bem muitos alunos, sem precisar de grandes mecanismos de punição e tudo isso, mas simplesmente dizendo a eles qual é a realidade. Eles sabem ou não sabem uma determinada arte. Por fim, as artes. Então, a educação clássica é opressora ou não? Pelo contrário, a educação clássica liberta para aprender, para ver a realidade. Ela nos dá as técnicas, nos dá a arte para pensar, analisar
E depois, mesmo entre os acadêmicos que podem pensar o contrário sobre a educação clássica, vão ver que hoje toda a metodologia de pesquisa, toda a metodologia de não só de pesquisa, mas de escrita de tese ou dissertação ou de artigos ou de qualquer tratado científico, ela vai se basear nesse rigor científico que vem da educação clássica, que vem das artes liberais, que vem da nossa lógica formal, antiga, e nunca vai mudar, porque é esse o modo como nós podemos expressar essas realidades e analisá-las, certo? Basicamente, eu posso dizer isso, que nós não estamos aqui, ou a educação clássica não serve para oprimir ninguém ou para fazer com que as pessoas nunca possam evoluir ou ter um pensamento livre. Pelo contrário, quem estuda mais pode mais, pensa mais, tem mais liberdade. Quem não fizer isso e ficar na sua zona de conforto reparando qualquer anotação ou qualquer percepção sobre aquilo que está estudando, está vendo, vai acabar sem sair do seu lugar, vai acabar ficando em observações muito rasas, não vai penetrar na análise dos objetos que estuda e, portanto, não terá liberdade, não entenderá também, por exemplo, os grandes filósofos ou mesmo os filósofos modernos ou a sua disciplina na complexidade que possui no estágio em que está, né, no estado da arte em que está, terá muita dificuldade para aprender ou para mesmo participar de uma discussão ou de uma dialética no seu assunto de interesse. Isso é realmente lastimável. Essa confusão é lastimável quanto à educação clássica e quanto aos objetivos de estudo que nós temos e a nossa educação atual, né? A educação que promete uma educação livre e, porém, aí sim eu pergunto, será que nós não estamos rumando, pelo contrário, a uma educação mais opressora do que a educação clássica poderia ser, em algum sentido? Esse é o verdadeiro questionamento que eu deixo aqui. Nós podemos falar mais sobre isso, tá? Vocês veem que eu também coloco perguntas a vocês, tá? Eu não tenho aqui a pretensão de, vamos dizer assim, fazer um ataque fulminante à educação moderna como um todo. Não, eu só estou aqui expondo algo que pode ser uma confusão geral, algo que pode ser uma confusão que nós estamos vendo atualmente e que talvez vocês percebam de um modo ou de outro, ou talvez possam dizer até o contrário, não é isso que é a ação dos professores, não é bem assim, isso é contraditório, etc. Então fiquem aí à vontade para comentar e também fiquem à vontade para assistir aqui, né, para ouvir sobre outras discussões aqui no nosso canal do YouTube, certo? E até uma próxima.